Fala galera do mundo das lutas, estamos de volta e para abrir a temporada 2020 vocês pediram, então hoje a gente vai falar sobre Conor McGregor versus Donald Cerrone, luta principal do UFC 246 que acontece nesse sábado em Las Vegas. O que esperar do retorno do McGregor depois de mais de um ano sem lutar? Será Cerrone uma luta fácil? Será que ele vai entregar a paçoca para o irlandês cumprir o plano desenhado para esse ano? E antes de falar sobre tudo isso, eu lembro que se você ainda não está inscrito no canal Encarado, ainda não recebe os nossos vídeos com o melhor do mundo das lutas, muitas entrevistas, análises, tudo que vocês sempre curtem acompanhar aqui no canal, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo, ativar o sininho de notificação e só assim vocês passam a receber os nossos vídeos assim que eles subirem imediatamente aqui no YouTube. Então vamos nessa, porque o UFC já vai começar a temporada com o pé na porta. O UFC 246 nesse sábado vai colocar frente a frente dois caras que já se provocam há bastante tempo, mas só agora terão a chance de ficarem trancados dentro do mesmo cage. Depois de ser finalizado por Khabib Nurmagomedov no UFC 229, se meter na pancadaria generalizada depois da luta, acabar suspenso por 6 meses e pagar multa de $50 mil pelo envolvimento na confusão, ser acusado de assédio sexual na Irlanda por 2 vezes diferentes, roubar e destruir o celular de um cidadão que o filmava na rua e agredir um coroa que recusou uma dose do seu uísque, ufa, McGregor vai voltar a lutar. E todas essas confusões nas quais o Conor se envolveu durante os 15 meses que ele ficou afastado do mundo das lutas, nos trazem a primeira pergunta: está de fato o irlandês disposto a colocar seu corpo em dolorosos meses de preparação para lutar em alto nível? Além das polêmicas extra-cage que ele se meteu, o Conor também tem feito muito dinheiro com a expansão do seu whisky pelo mundo. O irlandês não luta mais por dinheiro, talvez desde a luta contra José Aldo lá em 2015. Ele foi campeão dos penas, depois foi campeão dos leves, protagonizou uma rivalidade histórica com Nate Diaz, fez uma super luta antológica com Floyd Mayweather no boxe e faturou um absurdo de dinheiro na derrota contra Khabib. Os bisnetos do Conor não vão precisar trabalhar um dia sequer se eles não quiserem, tamanho o patrimônio competentemente construído pelo irlandês. A questão aqui é a seguinte: depois de tantas distrações nas quais o Conor se envolveu e continua se envolvendo, não só em relação às polêmicas, em relação a outros trabalhos fora do mundo das lutas, será que depois de tantas distrações o Conor está de fato 100% focado na continuação da sua carreira no MMA? Porque caso ele não esteja 1% focado na continuação da sua carreira, ele não vai chegar nem perto de ser o Conor McGregor que conquistou tudo isso que eu já citei nesse vídeo. Ele tem que lembrar que para ele voltar a ser uma versão perigosa, ameaçadora e brilhante no mundo das lutas, ele tem que ter fome, ele tem que querer mais do que qualquer coisa ser o melhor lutador do mundo, ser o lutador mais espetacular. Lutar só para fazer dinheiro ou para corrigir uma reputação magoada com a derrota contra o Khabib não é o melhor caminho. Se ele estiver voltando a lutar só por ego, podem ter certeza que o Donald Cerrone é o cara certo para escrachar essa realidade para o mundo inteiro. Mas uma vez que está de volta ao UFC, segundo Dana White, o Conor quer passar por Cerrone e depois encarar o BMF Jorge Masvidal e fechar a temporada fazendo a revanche contra Khabib Nurmagomedov. E esse planejamento muito bem arquitetado na cabeça do irlandês e nos sonhos do careca fazem não só muita gente subestimar o Donald Cerrone, como também cogitar a hipótese de uma luta armada. É sério, 2020, e eu vi gente na internet especulando que Donald Cerrone estaria recebendo uma bolada de dinheiro só para entregar a luta contra Conor McGregor e não atrapalhar os planos do irlandês de fazer as lutas monstruosas que seriam o duelo contra Jorge Masvidal e Khabib Nurmagomedov. Eu até concordo que o Conor é favorito nessa luta contra o Donald Cerrone pelo combo poder de nocaute mais precisão. Sem contar também que o Donald Cerrone muitas vezes demora a pegar no tranco e o Conor sempre entra no octógono para matar em busca do nocaute imediato. Mas não se esqueçam de duas coisas. A primeira é que a luta acontece na categoria dos meio médios até 77 quilos e na primeira vez que o Conor lutou nessa categoria, ele aprendeu uma lição. No primeiro encontro contra Nate Diaz, ele foi com sede demais ao pote e mais pesado, ele acabou cansando rápido e acabou finalizado no segundo assalto. Ele aprendeu a lição na revanche e demonstrou isso, fazendo uma performance um pouco mais cautelosa e estratégica para vencer na decisão dos juízes. E a segunda coisa que eu nem precisava, mas vale lembrar, é que o Donald Cerrone é um dos lutadores mais empolgantes do plantel do UFC. Tem que respeitar os números desse cara. Cerrone é simplesmente o dono de vários recordes no UFC. Ele é dono do maior número de knockdowns aplicados no octógono com 20. Ele é dono do maior número de vitórias com 23, maior número de vitórias por nocaute ou finalização
finalização com 16 e é o dono do recorde de bônus por performance conquistados no UFC com 16. E embora seja conhecido pelo cowboy porradeiro que se garante na luta em pé, o Cerrone tem mais vitórias por finalização do que por nocaute. São 17 contra 10. Achar que ele seria capaz de entregar uma luta contra Conor McGregor é uma piada. Ele vai entrar na porrada. Embora a fase dele não seja boa, quando o Donald Cerrone pisa no octógono é certeza de emoção. Eu até acho que o Conor é favorito, ele bate duro, é certeiro, não desperdiça golpes e a precisão dele pode fazer diferença, mas vale lembrar que o Donald Cerrone tem um bom nível de chão e não deve a ninguém na trocação. Se ele não entrar no octógono intimidado como a maioria dos rivais do Conor, ele pode sim fazer luta dura. Numa entrevista recente ao seu próprio canal The Mac Life, o Conor declarou que está aberto a diversas opções no futuro. Depois de Cerrone, ele pode enfrentar Jorge Masvidal e até Kamaru Usman nos meio médios. Citou também que Justin Gage está na lista dele, mas e sobre Khabib, que esnobou uma revanche com o irlandês diversas vezes? Conor disse o seguinte, abre aspas, ele pode correr, mas não pode se esconder. Fecha aspas. Por um lado, sempre foi da cultura do McGregor ter várias opções à mesa. Flutuar entre a categoria dos leves e a categoria dos meio médios significa que ele tem mais opções ainda disponíveis à mesa quando ele for negociar seu futuro com o UFC. E a gente tem que admitir que se colocar Conor McGregor versus um Conor dentro do octógono do UFC, vai ter gente pagando para ver. O cara atrai as grandes massas e com o cinturão ou não em jogo, vai vender. Já o Cerrone, ao falar sobre a luta, simplificou, dizendo ao MMA Fighting que sente que é um lutador de MMA melhor do que o irlandês, pelo simples fato de já ter lutado mais vezes que o irlandês e assim ter muito mais armas do que o rival. De fato, o Cerrone lutou MMA o dobro de vezes que Conor McGregor, são 50 lutas do americano contra 25 do irlandês. A experiência que ele tem lutando MMA realmente é muito maior que a do Conor, só no UFC ele tem 33 lutas. E outro que falou foi John Kavanagh, treinador principal de Conor McGregor. Ele garantiu que estamos prestes a ver a melhor versão de Conor McGregor, que ele nunca viu o irlandês treinando da forma que ele tem treinado e que a noite do UFC 246 promete entrar para a história. Agora, surpresa seria ver um treinador dizendo que estamos diante da pior versão de seu aluno. É claro que ele vai levantar a bola do Conor McGregor, mas ainda assim é o tipo de comentário que levanta o ânimo da galera. Cara, eu não sei vocês, mas eu tô empolgadaço com o UFC 246. Repito, Conor é favorito na minha opinião, mesmo 15 meses sem lutar. Eu acho que o jogo encaixa melhor para ele nesse confronto contra o Cerrone. E mesmo o Donald Cerrone fazendo luta dura, porque eu acho que não vai ser uma luta tão simples quanto a maioria das pessoas estão achando, eu acho que no final das contas o irlandês passa de fase rumo ao segundo passo nessa temporada. E só para não passar em branco, nas casas de apostas o Conor McGregor é o grande favorito para vencer a luta principal desse UFC 246 contra o Donald Cerrone. Mas é claro, essa é só a minha opinião, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acreditam nesse papo de luta armada? Quem vence no UFC 246? Conor McGregor ou Donald Cerrone? Comenta aí.